pessoal, eu adiantei o início da carreira, né? Então, eu fiz a borda, trabalhei o meu tricô, trabalhei a sequência de 10 pontos em ponto barra 1 por 1, tá? E aí, eu cheguei nos pontinhos que vão novamente me trazer esta parte para virar trança, né? Então, aqui eu vou passar a argolinha. Opa, peraí, aqui tá faltando um tricô, que eu não fiz. Agora sim, eu vou passar a argolinha e eu vou trabalhar a minha primeira carreira, gente, toda em tricô, porque aí na sequência de 4 carreiras, a minha quarta carreira será em meia. E aí, eu já faço o meu arremate em meia e eu tenho, a partir da segunda sequência, eu tenho todas as tiras que viram trança com 4 carreiras tecidas, tá bom? Opção minha aqui é de 4. Mas lembra, se você quiser fazer com 5, tudo bem, não tem problema. Se for fazer tudo com 5, começa fazendo em meia, tá bom? Porque aí o arremate vai dar na quinta carreira, né? Que será meia, ok? Bem, agora que a gente já entendeu como é que funciona todo esse processo de inserir ponto, arrematar, qual carreira eu começo com qual ponto, vai depender aí do objetivo, né? Eu vou aqui tricotar, minha gente, por 10 vezes a sequência que vai me dar, aqui eu tô na dúvida se é meio ou se é tricô, é meio, a sequência que vai me dar 10 tirinhas iguais a esta. Eu tô na segunda sequência agora, eu preciso de 10 iguais a esta. 10 no mínimo, tá? Novamente, se você quiser uma gola um pouquinho maior, é só a gente fazer algumas tirinhas desta a mais. Então, eu quero com 12 tiras, com 14 tiras, enfim, pode ser com número ímpar? Pode. Com 11, com 13, tudo bem, não tem problema, tá? Mas agora também fica muito a seu critério. Quantas tiras você vai querer para ter as trancinhas? Aqui nós vamos apresentar com 10. Então, vou tricotar minhas 10 sequências e eu volto para continuar com vocês a etapa final do processo do tricô. Pessoal, então olha só, eu volto tendo tecido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e aqui na pontinha 10. 10 vezes o conjunto de carreiras que cria estas alcinhas que depois viram as nossas tranças, tá? Uma passa por dentro da outra. Bem, quando você chega na última, e veja, eu fiz 10, mas se você quiser fazer mais, você sabe que você pode, não tem problema nenhum, tá? Vai ficar com um comprimento maior, mas não tem problema nenhum isso. Aí, o que que acontece? Quando a gente chega na nossa última sequência, a gente vai precisar, após o arremate, eu virei do lado errado, é desse lado que eu tô trabalhando. Após o arremate, a gente vai precisar inserir 2 pontos na agulha. Você lembra que lá na primeira vez que a gente fez a inserção dos pontos para poder fazer estes arquinhos, a gente removeu 2 pontos, fizemos o arremate de 2 pontos e depois a gente fez a inserção, a gente adicionou 10 pontos na agulha. E de lá para cá, a gente sempre arrematou 10, adicionou 10, arrematou 10, adicionou 10. No momento em que você encerrar essas tiras, você vai, pela última vez, arrematar 10 e você voltará a adicionar 2, que é para que você volte à quantidade inicial de pontos e reproduza exatamente esta parte aqui, a parte inicial, tá? Então, minha gente, aqui eu venho com 10 pontos arrematados da minha última tira, tá? E aqui, antes de continuar,
eu vou inserir 2 pontos. Então, a gente só acrescenta, veja, 2 pontinhos, né, ó, tá vendo? Então, 2 pontinhos foram adicionados, e aí eu posso continuar a minha execução da mesma forma que eu já estava trabalhando, no caso, esta sequência que você vê, que é do ponto barra, né? Então, a gente tá aqui fazendo o ponto barra um por um, tá bom? E aí, pessoal, qual que é o intuito? É que a gente reproduza exatamente os mesmos pontos, com, no mínimo, também é ajustável. Você vai poder aí fazer mais ou menos de acordo com o gosto, tá? Mas com, no mínimo, 10 carreiras como esta aqui. Deixa eu voltar aqui o trabalho, ó. 10 carreiras como esta, tá? Então, aonde você trabalha? Borda, né? Lembra, início de carreira. Borda, você não faz o primeiro ponto, você trabalha o segundo ponto em tricô, depois você vai fazer a sequência toda no ponto barra um por um, começando com o ponto meia, e os 2 últimos pontos da carreira sempre vão ser, né? O ponto meia e depois o ponto tricô, ok? Então, é isso que a gente vai fazer agora. É a etapa que vem a seguir. A repetição do início de no mínimo 10. Mas, se quiser fazer mais também, tudo bem. Inclusive, aqui, né, que a gente tem 15, pode fazer também as 15. Fica muito a seu critério. Tá joia? Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou continuar tricotando, eu já adicionei os pontos, agora é só seguir a sequência de pontos proposta. E quando eu atingir o tamanho total da minha execução, aí sim, eu volto, porque a próxima etapa, após eu fazer o arremate, remover, né, o trabalho da agulha, é a gente fazer a costura, tá bom? Mas eu volto para te mostrar esta etapa do arremate também. Olhem só, uma vez que a gente tem atingido o tamanho desta base, no mínimo 10 carreiras, então fica bem parecido com esta base, a gente vai fazer o arremate. Eu só preciso encontrar outra ponta. Encontrei. Ó, então é assim. Arremate normal, que a gente já conhece, tá bom? Você vai pegar 2 pontinhos, ó, de uma vez só, tá? Deixa eu só abraçar todos os cabos, ó, viu lá? Deixa cair os 2 pontos, passa o primeiro sobre o segundo, ajusta e devolve. Quando você devolve, o ajuste fica bem bonito, então nunca deixa de devolver não, tá? Ó, de novo, 2 pontos, pega o primeiro, passa por cima do segundo, dá uma ajustada lá e devolve para ficar bem bonitinho. E assim, olha, a gente vai tirando os pontos da agulha, porque, minha gente, agora nós vamos fazer. Aqui eu peguei um cabo a menos, então eu vou trazer de volta, ó, eu vou desfazer aqui. Tem um cabo, ó, ficou solto aqui um cabo, tá vendo? Eu vou pegar novamente tudo, ó, peguei, tá bom? Porque eu percebi que ficou pulando ali um cabinho sem receber, né, o arremate correto. Então, olha lá. Uma vez que a gente tenha feito esse arremate por completo, aí nós vamos proceder às costuras, porque a gente tem que costurar os botões na peça e organizar as tiras. E a gente precisa costurar as 2 pontas, tá? Uma ponta com a outra. E aí é que eu vou poder falar com vocês sobre os acabamentos. Já vou aqui adiantando que o acabamento, ele é opcional, né? Porque você não necessariamente precisa fazê-lo para obter a peça tecida. É um detalhe, tá? Eu acho que fica bem interessante, eu gosto desse tipo de detalhe finalizando as peças, então eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Então, eu vou terminar e eu já volto. Uma vez que a gente tenha feito o arremate, a gente vai agora preparar estas tiras para deixar na posição correta. Então, a minha primeira tira é a única que vai ser torcida. Você pode torcer assim
ou você pode torcer assim, tá bom? Você escolhe o formato que você vai fazer aí. A partir do momento que torceu, todas as outras você passa por dentro, ó. Sempre passando por dentro. E vai sempre ajustando a altura, que é para você conseguir passar a próxima também, tá? Porque senão a gente não tem espaço para passar, tá bom? E olha lá que vai se formando aquela trança central, ok? Ó, até lá no topo, ok? Tudo dessa forma. Uma vez que você tenha feito esta etapa, você vai pegar o seu botão e aí, olha, opcional. Se você quiser pôr botão, tudo bem. E se você não quiser, tudo bem também. Você simplesmente vai fazer a costura desta parte lá no topo, que é para não sair do lugar. Mas aqui a gente vai fazer a costura do botão. Então, eu vou costurar um botão aqui na base, vou deixar um aqui. E eu vou também colocar um botão aqui, que é para que fique bem travado no lugar a minha trança, ok? Então, minha próxima etapa é fazer a costura dos botões. Uma vez que a gente tenha feito a costura dos botões, então, olha só, dos dois lados, tá? O botão tá costurado. A gente vai agora fazer a costura das duas pontas da peça. Então, vai ser, na verdade, a lateral da base, aonde a gente iniciou, tá? Com a última carreira tecida lá no finalzinho, tá bom? Como que a gente costura isso? Primeiro, a gente alinha extremidade com extremidade. Então, a costura, ela é feita assim, extremidade com extremidade. Porém, aqui é a carreira de arremate e aqui são as carreiras laterais da execução. A base está aqui, ok? Então, veja que eu vou abrir de novo a peça, ó. Tá aqui ela toda aberta, ok? Você dobra desta forma e desta forma. Então, é base com lateral que é costurada. Ponta com ponta alinhada. Minha gente, vocês vão reparar que para cada dois pontinhos aqui, você vai ter um deste lado, porque aqui é borda e nós sempre transferimos a borda no início da carreira sem fazer, ela não é tecida, tá bom? Então, aqui você vai ter sempre dois pontos e aqui você vai ter um ponto só de borda, tá? Na hora de costurar, você vai pegar o ponto da borda e um ponto desse lado, então você sempre vai pular um pontinho, tá? Isso não vai te trazer problema nenhum. Eu já estou com os cabos, agulha de tapeceiro, tá? Eu estou costurando com 4 cabos, eu mantenho a quantidade de cabos aqui e eu começo pela extremidade. Eu já tô aqui com um ponto, eu vou pegar a borda deste lado para eu poder costurar. Minha gente, de forma geral, a gente pega assim, né? Os dois cabos. Mas nesta costura, nós vamos pegar assim, ó. Cabo que está embaixo com o cabo lateral. E esse a gente vai deixar. Então, ó, aqui são os dois cabos. É o ponto mesmo. Eu vou pegar o ponto, ou melhor, o cabo lateral e somente um cabo do ponto. De dentro para fora e de baixo para cima, tá? Do outro lado, então eu tô na extremidade, né? Do outro lado, a gente vai pular esse pontinho e vai pegar o do lado. Então, a gente vai passar pelo ponto que está abaixo, a alça que está abaixo, veja ela, e pela lateral do ponto. Aqui está o ponto totalmente feito. Então, o de baixo e o do lado. E a gente traz o cabo. Pego novamente do outro lado da mesma forma o próximo ponto, o de baixo e o do lado, e deixa aqui o desse lado. Traz o cabo. Novamente, você vai pegar, pulando um ponto,
o de baixo e o do lado. E vai costurando, sempre ajustando o cabo de modo que não fique frouxo, tá? Aqui eu preciso virar bem, porque como eu tô com a câmera, é mais chatinho de eu conseguir ver. Se a gente não tivesse filmando, a gente não tinha esse problema. Ó, pula um ponto, pega o próximo. Você vai vendo que a altura da costura, ela vai se mantendo, tá? Então, você não vai ter uma costura torta, vai ficar direitinho a altura certa, tá? Próximo ponto, a mesma coisa. Pego do lado, pega a alça. E traz o cabo. Vamos pular um ponto, vai para o próximo. E assim a gente vai costurando até a gente chegar no último ponto deste lado. Uma vez feita, então, a costura, você passará a ter pescoço, a parte de baixo, né? Então, esse é o formato que você obtém. Nós vamos fazer o acabamento. O acabamento, ele é feito da mesma forma, para a parte de cima e para a parte de baixo. No acabamento, pessoal, eu trabalho somente com 2 cabos e eu utilizo a agulha 4 milímetros. Então, eu aqui vou pôr um pontinho aqui na minha agulha. Deixa sempre sobrando, que é para você ter espaço para trabalhar o seu arremate, tá? Vou começar um pouquinho antes do centro, ó, aqui é o centro. Então, eu vou começar um pouquinho antes, vou passar aqui a agulha pelos 2 cabos do ponto do nosso tricô, e eu vou começar aqui colocando um ponto baixo. Faço 3 correntes, transformo em picô, passando a agulha pela base, puxando uma laçada, arrematando. É o ponto baixíssimo. No mesmo arco, eu trabalho outro ponto baixo. Vou para o próximo arco. Faço um ponto baixo, faço 3 correntes e transformo em picô. No mesmo arco, eu faço mais um ponto baixo. Não aperta o ponto, e se você tiver o ponto apertado, aumenta a agulha, porque o intuito é que tenha molejo aqui, tá? Eu preciso de um espaço aqui, então a ideia não é travar o ponto, tá bom? Vou para o próximo ponto, um ponto baixo, as 3 correntes, transformo em picô no mesmo espaço, outro ponto baixo. Vamos para o próximo ponto. Tô puxando aqui o cabo, ó, porque eu quero que ele siga a execução. Um ponto baixo, 3 correntes, transforma em picô e mais um ponto baixo. Este cabo é o cabo da costura, tá? Então, eu deixo ele seguir um pouco a execução, depois eu jogo ele para dentro e aí eu faço o meu arremate, tá bom? Sempre gosto de deixar ele acompanhando. Mais uma vez o próximo ponto. Ponto baixo, 3 correntes, transforma em picô no mesmo lugar, ponto baixo. Perceberam? Então, assim, olha, a gente vai fazendo o acabamento da parte de cima e também da parte de baixo. E uma vez que você tenha feito a costura, que você tenha feito os acabamentos, você tem a sua gola totalmente tecida, totalmente prontinha. Minha gente, fica faltando somente a gente fazer os arremates aqui dos cabos, né? Mas aí a gente vai fazendo a nossa colagem, na verdade, né? Eu gosto muito de utilizar a cola. Eu vou mostrar aqui para vocês. A gente pega assim uma cola, pode ser uma cola universal. E aí, olha, passando o cabo assim por dentro da trama, lá no cantinho mesmo, tem que abrir bem o ponto. A gente coloca um pinguinho de cola
segura um pouquinho, é legal porque a cola universal, ela seca rapidinho, são 5 minutinhos. Mas a gente deixa secando assim por 5 minutinhos, tá? Aqui eu não vou deixar secar tudo, mas eu vou te mostrar o que eu faço. E uma vez que ela estiver seca, eu mantenho até seguro agora, porque não tá seco, tá? E a gente corta o cabo bem rente. A ideia é essa. E a minha sugestão é que você use uma tesoura assim, ó, com pontinha, porque aí você consegue chegar bem nos cantinhos, tá? E aí, você tem o arremate feito. Não vai ficar nenhum cabinho assim, olha, sobrando, tá bom? Minha gente, tô eu aqui torcendo para que vocês tenham gostado, para que vocês tricotem a de vocês e que vocês façam muito sucesso com a bolinha de vocês por aí.